E como é a questão do teste? As empresas passam teste ou só tem entrevista, de um modo geral? Não tem isso de provazinha ou é um teste prático, é só uma prova de marca X, ou não tem nada disso? De modo geral tem sim, né? De modo geral tem um teste, de modo geral vai ter. E o teste não tem como prever 100%, mas tem como dizer aquilo que na maioria das vezes cai, pelo menos comigo, na maioria das vezes caiu. Então, geralmente o teste, as que eu fiz, ou foram de Power BI ou foram de SQL. Então, eu vou começar falando dos de Power BI. Como que é o teste prático de Power BI de modo geral, fazendo um resumo de todos os que eu já fiz. Geralmente vai ter uma planilha de Excel com os dados. Eles vão pedir para você conectar o Power BI nessa planilha, fazer a extração com o Power Query, né, que é a ferramenta que faz isso, que ela conecta na fonte, né, que é o Excel, ou um CSV. Você vai trazer esse dado por dentro do Power BI, vai fazer um tratamentozinho, né? Ou seja, tirar uma coluna, juntar uma coluna com a outra, né? Tem o nome e o sobrenome, você vai juntar para criar a coluna nome completo, vai fazer esse tipo de tratamento. Geralmente é o que é cobrado. Não dá para cobrar nada muito elaborado, porque em geral o teste, se for presencial, na época que eu fiz, a maioria foram presencial, né? Que eu ainda estava lá na outra era. Quando eu fazia teste, era assim, né? Que hoje em dia eu já, com o portfólio, eu já até quebrei essa objeção aí. Então eu não tenho nem ter feito teste nas últimas. Mas quando eu fazia era presencial, então você tinha ali uma hora e meia. Então não dava para o cara cobrar uma coisa muito complexa, né? Não dava para ele te pedir para fazer coisa que a gente faz lá no Mão na Massa, né? Que é o nosso treinamento aqui um pouco mais avançado, para a pessoa poder sair e pensar fora da caixa, né? Então não dá para ser nada muito elaborado. Então, geralmente o teste, quando era presencial, era fácil. E hoje, se você receber um teste na sua casa para fazer, você consegue pesquisar, né? Consegue ter essa ajuda aí de recursos na internet pesquisando. Mas Teve. basicamente é assim: é uma planilha Excel, um CSV, você extrair, fazer algum tipo de transformação e gerar uma apresentação de acordo com aquilo que você acha que é importante a partir dos dados. Então, Teve basicamente é um, isso. teve um teste de um aluno nosso que eu usei de base para ser o Mão na Massa. Os projetos Mão na Massa Foi? que a gente teve, foi. Não acredito. O cara chegou lá Foi. e já sabia tudo. Foi É, fácil para ele. teve um teste. Aí, foi esse caso aí, foi uma planilha, né? Foi de compras. Eu acho que era dados de compras. E aí o cara pede, né? Bota lá, letra A, letra B, Ah, calcule isso, exiba isso, faça isso, também né? pode, também pode ser assim. Né? E tem também teve o caso também de David, que foi outro aluno, né? Que ele fez um teste, ele do zero, né? Em 3 meses de curso, ele participou dessa seleção, salário de 6.500, ele foi aprovado, que era o seguinte, é online, né? Claro, só que 3 horas para ele entregar o projeto. Ele explicou para a gente lá, 3 horas para ele entregar o projeto. O cara passou 9 da manhã e ele tinha que mandar até meio-dia, né? Ele fez em E o casa. projeto usando, de casa, o projeto usando Power Query e DAX, assim, relativamente nível de intermediário para avançado, né? E o cara tinha que realmente saber, né? Aí ele explicou, né, que com o conteúdo do curso ele conseguiu resolver, né? E mandou lá em cima da hora lá, perto lá do meio-dia, ele conseguiu e mandou. Aí no dia seguinte o cara disse que ele tinha passado, né? Massa, isso Aí aí. esse é outro exemplo. Outro caso também, tem outro caso. Outro exemplo. Já outra opção também, que eu já tô olhando para ele aqui agora, tá? Depois eu posso até compartilhar a tela, que é o cara, uma provinha de marcar X. Né? O cara já disponibiliza num sitezinho, onde você se cadastra, uma provinha de marcar X. Eu entrei, Também. né, só para ver. Aí eu dei print, né? Eu dei print nas questões, né? E eu tô aqui, né? Foram quantas? Foram 14 questões aqui. No caso aqui, Power BI, né? Então, 14 questões aqui de Power BI, de marcar X, nívelzinho interessante também, né? Inclusive, isso aqui eu vou, então, brevemente, né, disponibilizar isso lá para os alunos, né, da Escola da Análise de Dados e a gente fazer um mão na massa junto, resolvendo isso, né? Resolver para eles, né? Deixar É. gravado lá na área do curso. Eu vou compartilhar rapidinho aqui
esse testezinho que eu peguei da internet real, né? Mundo real aqui. Eu dei print, tá? E já aconteceu também de, por exemplo, como tu falaste aí, as empresas usar o mesmo teste, né? Empresas diferentes usar o É, mesmo teste. Então, se a pessoa já está habituada a fazer testes, né? Já consegue. dá para ver daí? Dá para ver, né? Cara, tá Aqui, ó. pequeno, aqui tá pequeno, hein? Pequeno, né? Olha aí. Agora melhorou, Você agora precisa dá pra testar ver. seus relatórios em diversos ambientes, ao desenvolvimento em diversos ambientes, ao testar de produção, a fonte de dados para cada ambiente, está em diferentes máquinas físicas, cada uma executando separadamente uma instância do SQL Server, tal, com as opções abaixo, é a melhor maneira de testar em todos os ambientes aqui. Não vou responder aqui, tá? Vou deixar só para a galera lá da escola de análise de dados, né? Alguns usuários acionaram com a queixa de que o tempo que os relatórios estão levando para atualizar é muito longo. E eu já vi essa questão aí em algum lugar. Né? Para verificar essa anomalia, usou o Performance Analyze. A gente já fez live aqui, eu já fiz live aqui falando do Performance Eu Analyze, né? acho que eu já vi uma questão dessa aí. Para analisar o desempenho, né? Aí aqui deu tal, olha aí, pá, pá, pá. Você percebe que o campo ou outros, né, tem o maior impacto sobre as queixas apresentadas, né? Como você solucionaria esse problema, sabendo que o PBX tem cerca de 350 MB de tamanho? Então, realmente interessante aqui a É, questão, né? Então, o cara tem que ter certo nível, né? Ó, o o Workspace Performance também, ó. Analyze não é nem todo mundo que conhece, né? É, Pouca gente né? conhece isso. Ó, aqui sobre o Workspace, né? João é gerente de implantação de projetos e precisa adicionar constantemente membros com permissão inferior no Workspace. Qual seria a melhor função para atribuir ao João, sendo você administrador do Workspace? Então tem que saber lá as Tem que saber as permissões do regras. administrador, membro, contribuidor, visualizador, e aí tem. Então 14 questões aqui que eu vou deixar lá Essa, para a inclusive, cai na gente certificação, né? Essa aí tem que cai saber no também. exame de certificação também, né? Que tem dentro, né? Lá Interessante. dentro da Escola de Análise de Dados tem também um curso preparatório para o exame de certificação, né? Aí isso aqui eu vou deixar para fazer com a galera lá da Escola de Análise de Dados, né? Fazer uma aula com eles, uma live, resolvendo isso aqui, né? E aprofundando em cada questão, né? Não só chegar e marcar o X, mas explicar o porquê e explicar o assunto, né? E aprofundar em cada assunto desse, né? Claro, claro, interessante. Ó, essa aqui é boa. Quando abrimos um arquivo, essa aqui eu vou responder agora, só essa. Quando abrimos um arquivo de Power BI em segundo plano, também é criada uma instância de quê, né? Ah, Do SQL essa é Server? fácil. Não, né? Do Integration? Não, do MySQL? Não, do Analysis, né? Essa é Por fácil, né? trás, né? Por trás do Power BI É, está rodando o SQL Server Analysis Services, né? que tá Beleza? caindo em obsolescência, né? Cada vez mais a É. Microsoft tá matando. É. Inclusive com essa E, última atualização agora, então, poxa, é. misturar dois cubos diferentes foi É. A ideia é que o Power sensacional. BI seja o novo Analysis Services, né? Que o Analysis Services continue rodando exatamente nisso aí, rodando em segundo plano no Power BI. Exato. Né? O Power BI é o Analysis Services, né? Sim, 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 Beleza, sim. vou parar aqui o compartilhamento, É interessante esse teste aí de Power né? BI. A galera É, lá vou resolver com a galera lá do um nosso outro treinamento. tipo de teste também que eu lembrei aqui que eu já fiz uma vez tinha um Power BI aí e tinha várias perguntas para eu responder a partir daqueles dados, né? O cara perguntava assim: quem é o cliente que comprou mais? Eu tinha que responder perguntas de negócio, ele disponibilizava os dados em CSV, eu conectava o Power BI e eu tinha que ler as perguntas e responder de acordo com os dados. Ele perguntava quem é sei lá, qual foi a última data de compra do cliente tal e quais foram as três últimas compras, não sei o quê, essas coisas desse tipo. Era só Então, responder, não era entregar um dashboard, não, né? não, era só responder. Então, outro caso Então, aí, já, outro caso, né? Então, tem o outro caso. Então, caso, outro vamos caso. pensar em possíveis produtos de entrega, né, no teste. Um é É, fazer um dashboard, que é o mais comum, dashboard. Esse né? é o mais comum, esse Esse acho é o que é o mais mais comum. comum. Aí o outro, que foi o que eu mostrei agora, que é onde marcar X, uma prova de múltipla escolha, né? Conhecimentos, E né, esse outro que tu gerais. falou agora é uma questão objetiva, né? Prova Questão objetiva. objetiva. Você responde, você faz você analisa o dado para responder aquela Para pergunta. responder a pergunta, né? Né? Então você não sai criando, você olha a pergunta primeiro, né, e depois você responde. Não adianta você querer criar algo da sua cabeça. E tem também você criar algo da sua cabeça, né? Cria aí tem uns que são dashboards já pré-definidos, né? Ó, eu quero o gráfico com base num documento, eu quero o gráfico de pizza, quero o gráfico de linha, quero isso e aquilo.
E tem o outro que o cara deixa também livre. Fala assim, ó, eu quero um dashboard, você se vira Faça do seu jeito. do seu jeito. Aí você tem que seguir lá a regra do Z, né? O mais importante É. da esquerda para a direita, colocar as cores adequadas, né? Tem que saber para não entregar besteira pro cara.